A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos de volta para estudar a lição de número 8, 22 de maio de 2022. Sendo verdadeiro. O tema da nossa lição, ele é bem objetivo, né? Nos traz aqui algo interessante. E tem aqui um rapaz, né, com uma máscara tampando o rosto, né? Vocês podem observar, né? Ok? O que significa isso? Se escondendo atrás da religiosidade. O termo chama-se hipocrisia ou hipocrisia. O que significa ser hipócrita? Aquele que esconde atrás de uma falsa religião ou de uma religião para se esconder da sua falsidade, tá? Melhor dizendo, tá? Texto áureo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Salmo 32:2. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A nossa leitura em classe está em Mateus 6, verso 1 ao 4. O nosso comentarista dividiu a lição em 3 tópicos principais. O primeiro, o ato de dar esmola e a hipocrisia. Segundo, o auxiliando o próximo sem alarde. E terceiro e último tópico, Deus contempla o bem que realizamos. Iniciando a nossa lição, na nossa introdução, o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus, uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Além de vigiar contra a hipocrisia, Lucas 12:1, nesta lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, Jesus critica os escribas e fariseus por se esconder atrás da religião e disseminar a falsidade, a hipocrisia, mostrar aquilo que eles não eram, né? Para ser aplaudido pelos homens. Mas no interior, não era aquilo que estavam transmitindo, né, pelo exterior. Primeiro subponto, ou primeiro tópico, melhor dizendo, o ato de dar esmola e a hipocrisia. Definição de hipocrisia ou de hipócrita, né? O que significa a palavra hipócrita? Eu vou dar uma definição bem simples aqui. A palavra hipócrita, ela vem do latim hipócrita, que significa passar por aquilo que a pessoa não é. É o termo de artista, tá? É representar aquilo que ele não é, passar por aquilo que ele não é. Isso é hipocrisia. Mas a nossa lição define aqui no grego. A palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel. Seria o mesmo sentido, né? Significa alguém que interpreta um papel, uma personagem em uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Mateus 6, verso 1 ao 3 e 16 ao 18. Cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé. Cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente,
Mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo, que conhece a natureza humana. João 2:25. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter um coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Mateus 5:48. Então, nós vemos aqui uma definição de hipócrita, né? Aquele que passa por aquilo que ele não é um artista e usa da religião para dissimir, né, essa hipocrisia, certo? Ele quer aplauso, ele quer holofote, porém ele não está mostrando o seu verdadeiro eu, tá? Mas está se representando, né, de uma pessoa boa, de uma pessoa que faz as coisas certas, mas no seu interior ele é mau. Isso é hipocrisia, é isso que Jesus veio reprovar. Segundo subtópico do primeiro tópico, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público a sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás nos céus. Mateus 6 e verso 1. Os discípulos de Cristo, que vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, Colossenses 3 e 17, 1 Pedro 4 e 11. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Então, o discípulo de Jesus não pode ser um hipócrita, de maneira nenhuma. Ele tem que realmente ser aquilo, né? Porque ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nós, como discípulos de Jesus, temos que tomar cuidado. Aqui está dizendo, por quê? Jesus advertiu, porque muitas vezes nós estamos pregando e podemos pregar aquilo que não vivemos, né? Às vezes queremos aparecer, fazer uma coisa na frente, né, da irmandade, dos irmãos, como faziam os fariseus, mas no fundo, na realidade, você não é aquilo que você está querendo transparecer. Então, tem que tomar muito cuidado, ser uma pessoa autêntica, um cristão autêntico, para não cair nessa esparrela da hipocrisia. Terceiro ponto do primeiro tópico, as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago 1:27. Qual é a religião verdadeira, pura, imaculada? Imaculada, qual é? É aquele que visita os órfãos, né, que visita as viúvas e que se isenta da corrupção do mundo. Tá? Essa é a religião verdadeira. Jesus deixa claro que nesse serviço o cristão não pode faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nosso bem, que é a oferta, né? Está relacionado com a oferta, e o nosso espírito, que está relacionado com a oração, e o nosso corpo, que está relacionado com o jejum. E são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, primeiro a Deus, né? Depois ao próximo e a nós mesmos. Então são 3, né? A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticamos com sinceridade e verdade, tem o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista
perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos somente com a finalidade de glorificar a Deus. Então, essa prática de hipocrisia jamais pode ser feita pelos cristãos, né? Muitas pessoas que querem trazer, né, o sensacionalismo ao público, né? Principalmente hoje com esse evangelho gospel, as pessoas pregam, né? E às vezes não é aquilo que ele está pregando, mas para adquirir aplausos, né? Holofotes, ficar na mídia, ficar na fama, eles começam a pregar aquilo que eles não vivem. Isso é hipocrisia, é passar-se como por artista, né? Na frente do povo, eles é uma coisa e por detrás eles são outra. É assim que eram os fariseus, né? Jesus repreendeu duramente eles. Avançando para o nosso segundo tópico, auxiliando o próximo sem alarde, né? Sem se mostrar, sem querer se aparecer. Primeiro subponto, qual é a motivação do teu coração? É uma pergunta. O que está te motivando você para fazer a obra de Deus? É para se aparecer? Ou é por amor a Deus, por amor à sua obra, né? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempo estava presente na lei de Deus. Levítico 23, 10 e 11, também 19 e 10, Deuteronômio 15 e 7 e 11, Jeremias 22, 16, Amós capítulo 2, versículos 6 e 7, Daniel 4 e versículo 27. Como também nos ensina de Jesus, Lucas 6, 36 ao 38, Lucas 21, versículo 1 ao 4, João capítulo 13 e versículo 29 e Gálatas capítulo 6, versículo 2. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver, completamente recompensar, repartir, fazer algo que alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. É aquela questão, né, de nós fazer com relação de troca, né? Eu te dou, você me dá, né? Toma lá e me dá cá, a relação de troca, né? Se não for assim, não funciona. Então, o mundo é assim, mas o crente, o discípulo de Jesus, não pode fazer, né, o bem, né, com relação de troca. Eu só faço porque eu sei que ele pode, né, retribuir. Não pode, nós não podemos pensar isso, nós temos que fazer por amor. Se vamos ter retribuição, isso aí é com Deus, né? Às vezes a gente faz o bem para alguém e ele não tem condições de retribuir nós, mas como diz, lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Alguém lá na frente vai retribuir, né? Deus vai permitir isso pelo aquilo que você fez por alguém que não tinha condições. Então nós temos que fazer sem pensar em retribuição, tá? Isso é bênção de Deus, isso é ser discípulo de Cristo, tá? O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Mateus 9, 4, né? 12 e 25, 22 e 18, João 16 e 19. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, né? Que nós devemos dar aquilo que nós propôs no coração, não por tristeza nem constrangimento, mas porque Deus ama aqueles que dão com alegria, tem que ser com alegria, né? Avançando para o segundo subponto do segundo tópico, o que buscamos quando auxiliamos o próximo, né? O que você busca quando você auxilia o próximo? Interesse próprio, né? Aplausos, holofotes, mostrar que você é? Qual é, né, o que você busca quando auxilia o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo,
não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, sua beneficência e generosidade são atos piedosos, praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago 1 e 27, Mateus 25 e 36 e 1 Timóteo 5 e 2. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem, Atos 10, 38, né? Resgatando as pessoas e desfazendo a obra do diabo, tá? Jesus é um exemplo a nós. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida, tá? Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que a nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. Mateus 5 e 20. Como ultrapassar deles? Nós temos que fazer, certo? Mas com autenticidade. Isso ultrapassa deles, porque eles faziam só de falsidade, não tinha autenticidade, não era do interior, era como sepulcro caiado, que por fora estava bonito, mas por dentro estava com podridão. Então nós temos que fazer do interior para o exterior. Aquilo que nós somos no interior deve refletir no exterior. Eles não refletiam no seu exterior aquilo que eles faziam no interior. Então é isso, ser autêntico, tá? Terceiro subponto, segundo tópico, a maneira de ofertar segundo Jesus. Qual é a maneira de ofertar segundo Jesus, né? Veremos agora. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. E é claro, a referência que Jesus fez, esse toque foi metafórica, né? E que quer dizer tornar público, quando há a forma correta de se ofertar. Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta, tá? Sem alarde, né? Sem dizer, olha, eu estou dando, tá? A minha quantidade é maior, a minha oferta é maior que todas, não. Né? E também nem se aparecendo. Ela tem que ser voluntária, não pode ser forçada. Eu vou dar porque Deus tem que me dar de troca. Não, nós vamos dar porque nós temos amor à obra, nós temos amor ao próximo, certo? E discreta. E Deus que te vê, você discretamente, te recompensará publicamente, na hora certa. Então não precisa se aparecer. Nós temos que crer que Deus está olhando e nos abençoando pelo nosso ato sincero, ok? Avançando para o terceiro e último tópico. Deus contempla o bem que realizamos. Sim. Por que Ele contempla? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Deus que tudo vê, um dos atributos divinos é a onisciência, tá? A onisciência, Ele ouve tudo, né? E assim por diante, certo? Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para Ele não existe surpresa, nem o desconhecido. Gênesis 14. Nada pode escapar da onisciência divina, Gênesis 16, 13 e Salmo 139, Mateus 10, versículo 30, Hebreus 4 e 13, João 21, versículo 17. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe, Mateus 6 e 8. É nisso que o cristão crê, tá? Porque o hipócrita não crê que Deus existe. Porque para ele Deus é fictício. Ele faz para se aparecer, para glorificar o seu nome. Mas o crente que acredita, né, na onisciência, que Deus está presente, onipotência, tá, na eternidade de Deus, que o Deus que nós queremos é vivo, ele vai fazer para agradar a Deus, certo? Então Deus está ouvindo, a onisciência de Deus. Deus está vendo, tá? A visciência de Deus, tá? E a onipresença, Ele está presente em todos os lugares. Então nós não podemos ser hipócritas, porque nós tornamos ateu. Os hipócritas é ateu. Eles não acreditam que Deus está vendo o que estão fazendo.
a sua falsidade, e por isso ele se passa, né, por outra pessoa, certo? O Deus que recompensa, segundo subponto do terceiro tópico, ok? O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Hebreus 6:10, Mateus 10:42, João 13 e o versículo 20. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que o impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhes foi manifesto exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. Nós vemos 1 Samuel 17, quando o profeta vai ungir a Davi, certo? E ele começa a olhar para os grandão, para os bonitão, mas Deus falou, olha, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E Samuel caiu em si e mandou chamar o menor, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Mateus 6, versículo 4, 6 e o 18. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplauso dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo o que ele faz. O verdadeiro servo do Senhor são conscientes de que e quem recompensará, que a recompensa é Deus. Por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. Então, o crente, nessa questão, ele é anônimo, né? Ele é anônimo, ele faz as coisas secretamente, porque ele sabe que Deus é que vai recompensar ele, né? Ele não fica esperando recompensa de homem. Aí ele fica esperando que Deus vai recompensar, porque ele crê que Deus existe e que é galardoador daqueles que o amam, né? O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo de seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem. Provérbios 3:27, Romanos 2:7, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. Tiago 4:17. Então, se você sabe fazer o bem e está vendo alguém que está necessitado, precisa de uma roupa, precisa de um alimento, e você só ora, né? É crente, conhece a palavra, e deixa ele e não faz algo concreto, não dá uma roupa, não dá um alimento, né? Ou peça para alguém te ajudar a fazer isso, você está sendo hipócrita, tá? Você está pecando contra Deus, certo? E Jesus vai dizer, você me viste nu e não me deste de vestir, me viste com fome e não deste de comer, né? Me viste preso e não fosse visitar. Esse é o papel do verdadeiro discípulo de Jesus, fazer isso sem mostrar às pessoas, mas fazer por amor à obra de Deus. Chegamos ao final da nossa lição, graças a Deus, e a conclusão é, por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles. De quem? Dos escribas e fariseus. Mateus 5:20. Em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então é isso que Jesus estava ensinando. Os fariseus tinham em excesso, né, todos os preceitos da lei, eles queriam fazer à risca, radicalmente, mas no seu interior faltava o amor. É o que o Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde diz que, olha, eu posso falar a língua dos anjos, posso falar a língua dos homens, mas se eu não tiver o amor, nada disso tem aproveito, tá? Eu posso ter a ciência, conhecer a ciência dos homens, tá? Conhecer todas as coisas, posso vender a minha fazenda e pegar o dinheiro e dar aos pobres, dar o meu corpo para ser queimado por alguém, mas se eu não tiver o amor, nada disso vai adiantar, porque o amor é a supremacia, né? O amor faz a diferença, e quando você faz por amor, você não olha para quem você está fazendo, você faz porque você ama, né? E não espera receber em troca. Então essa lição vem, né, na hora certa. Nós precisamos ser cristão autêntico,
Se nós não formos cristão autêntico e praticante da verdade, nós vamos se dar como os hipócritas e podemos perder o céu. E não é esse o objetivo meu e nem seu. O nosso objetivo é caminhar para o céu, é garantir a nossa salvação através da nossa fé e das nossas obras e o amor a Cristo. Fazemos tudo por amor a Cristo, não para nos aparecer e nem ganhar holofotes. Que vocês fiquem com Deus. Estou orando por cada um de vocês, mesmo aquele que eu não conheço ainda pessoalmente, tá? Dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conheça. Dá o clique no sininho para que os vídeos que eu estarei fazendo posteriormente pode vir até você, tá? Que Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração e até mais, galera. Bye, bye. Um abraço.